Muito bem, pessoal. Vamos ler 1 Coríntios 15, a partir do versículo 3. 1 Coríntios 15, verso 3. Porquanto, o que primeiramente vos transmiti foi o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras. Foi sepultado e o quê? E ressuscitou no terceiro dia, conforme as Escrituras. Até aí, olhe para cá. Dessa vez a gente vai por partes. A gente não vai ler tudo e voltar, a gente vai por partes, que são muitos versículos. O que Paulo está falando aqui? Que é tão importante da gente entender. Que a morte de Jesus já havia sido anunciada nas Escrituras. E a ressurreição de Jesus também já havia sido anunciada nas Escrituras. Se você está acompanhando essa série de mensagens desde o início, você vai reparar que tudo que gira em torno de Jesus já havia sido profetizado no Antigo Testamento. O seu nascimento, o local que ele nasceu, a mulher virgem. Já havia sido anunciado que ele iria curar e libertar os sofridos. Já havia sido anunciado que ele seria preso, traído. Já havia sido anunciado que ele seria morto no madeiro. Tudo que gira em torno de Jesus, nos evangelhos, já havia sido anunciado. Inclusive a ressurreição. Tá certo? É importante que você entenda. Não foi algo que surgiu. Já vinha sendo anunciado séculos antes de acontecer. Agora vamos avançar para o verso 5. E apareceu a Pedro e depois aos 12. Depois disso, apareceu a mais de 500 irmãos de uma vez, a maioria dos quais ainda vive, embora alguns já tenham adormecido. Mais tarde, apareceu a Tiago e a todos os apóstolos. E, depois de todos, apareceu igualmente a mim, como um que nasceu fora do tempo. Então, segunda coisa que eu quero tratar com você aqui sobre a ressurreição. Olhe para cá. Então, ele ressuscitou, como já havia sido anunciado. E do período que ele ressuscitou ao momento que chamamos de ascensão, foi algo em torno de 40 dias, da ressurreição à ascensão. O que é ascensão, pastor? Nós vamos ver domingo que vem, quando Jesus subiu aos céus. Mas nesse período entre ressurreição e ascensão, ele apareceu ressurreto a centenas de pessoas. Se você já leu os evangelhos, você vai se lembrar que no domingo, no primeiro dia da semana, Maria, de madrugada, acordou, foi até o túmulo e o anjo perguntou: o que você está procurando aqui? Não, eu vim atrás de Jesus. Não, o que você está procurando entre os mortos? Aquele que está vivo. Vocês estão entendendo? Então, aí Jesus foi aparecendo. Tanto é que ele apareceu aos discípulos, aos apóstolos que estavam reunidos. Ele não entrou pela porta. Se você se lembrar, a porta estava fechada e ele apareceu dentro da casa. E ali ele se revelou aos apóstolos, só que Tomé não estava. Aí Jesus repetiu a cena com Tomé na casa. Porque Tomé falou assim: eu só vou crer se eu ver. Aí ele apareceu ressurreto e falou: ó, Tomé, aqui ó, os buracos nas minhas mãos e no meu lado. Pode tocar, sou eu mesmo. Quem se lembra dessa história? Então Jesus foi aparecendo depois de ressurreto. Tá bom? Tudo certo até aí? Agora, pessoal, nós vamos entrar em alguns pontos muito importantes. Vamos lá para o verso 16.
A gente vai pulando porque é muito longo, é muito grande e não vamos conseguir tratar tudo. Mas vamos ao verso 16. Antes da gente ler o verso 16, deixa eu te explicar uma coisa. O povo de Corinto não acreditava em ressurreição. Para eles, ressurreição não existia. Eles até aceitaram que Cristo havia morrido. Mas como eles não acreditavam em ressurreição de mortos, eles diziam, alguns deles diziam, que Jesus jamais havia ressuscitado. Então Paulo, todo esse capítulo, ele vai entrar com uma série de argumentos falando sobre a ressurreição. E o primeiro ponto, aqui do verso 16, é o seguinte, vamos ler, verso 16. Porquanto, se os mortos não ressuscitam, nem o próprio Cristo foi... Olhe para cá. Então Paulo está falando, se não tem ressurreição de mortos, então Cristo não ressuscitou. E eu separei aqui três, deixa eu ver se é 3 ou é 4. 4 que a gente vai ler. 4 problemas que existiria caso Jesus não tivesse ressuscitado. Que é o que Paulo vai falar aqui. O que seria do homem se Jesus não tivesse ressuscitado? O que aconteceria? Vamos ver o verso 17. Primeiro, se Cristo não ressuscitou, a vossa fé é vã ou para nada serve. Olhe para cá. Primeira coisa que Paulo fala, se Jesus não ressuscitou, a fé de vocês é perda de tempo. Se Jesus não ressuscitou, a fé de vocês não serve para quê? Para nada. Então, se Cristo não ressuscitou, o que nós estamos fazendo aqui? Perdendo tempo. Melhor seria você estar dentro de casa, debaixo das cobertas, aproveitar que está frio, tomando um café. Se Cristo não tivesse ressuscitado, Paulo diz, a nossa fé seria inútil. E mais, olha a continuação do verso 17, segundo ponto. E continuais a viver em vossos pecados. Bem, olha para cá. Se Jesus não tivesse ressuscitado, o pecado ainda teria domínio sobre nós. Porque quando é que Jesus venceu o pecado definitivamente? Quando ele venceu a morte. Porque o salário do pecado é o quê? É a morte. O que leva à morte? O pecado. Sem pecado não haveria morte. Quando Deus criou Adão, não tinha morte. A morte existiu depois do pecado. Então, como que Jesus vence o pecado completamente? Vencendo a morte. Porque na cruz ele morreu pelos nossos pecados. Mas se ele simplesmente tivesse morrido, o pecado ainda teria domínio sobre nós. Se você é cristão, o pecado não tem domínio sobre você. Por quê? Porque Jesus morreu, mas ao terceiro dia ele ressuscitou. Logo, Paulo está dizendo, se Cristo não tivesse ressuscitado, nós ainda estaríamos vivendo no pecado. Vamos ao próximo versículo. Versículo 18. Sendo assim, também os que dormiram em Cristo estão perdidos. Olhe para cá. Isso daqui é se Jesus não tivesse ressuscitado. Primeiro, nossa fé não serviria para nada. Segundo, o pecado ainda teria domínio sobre nós. E terceiro, aqueles que morreram com Cristo seriam esquecidos. A morte seria, diga comigo, o ponto final. Se Jesus não tivesse ressuscitado, morreu, acabou. Tem esperança mais. Olha o que Paulo, olha como é que Paulo está fazendo a gente pensar na importância da ressurreição de Jesus. E o quarto ponto, veja o verso 19. Ora, se a nossa esperança em Cristo se restringe apenas a esta vida, somos os mais miseráveis de todos os seres humanos. Olha o que Paulo está dizendo. Se a nossa esperança está só na vida de Cristo e no fato dele ter morrido, e a morte é o ponto final, então nós somos os mais infelizes de todos os seres humanos.
Por quê, pastor? Penso eu que por dois motivos. Primeiro, que a gente está crendo numa mentira. Jesus não ressuscitou, a gente está crendo numa mentira. E quão infelizes são aqueles que creem numa mentira. Segundo, se Cristo não ressuscitou, nós vamos morrer e acabou. Imagina, a pessoa que está em Cristo, ela tem uma esperança da vida eterna. Mas se Jesus não tivesse ressuscitado, não teria vida eterna. Morreu, ponto final. Vamos entender o que nós estamos falando até aqui. Se Cristo não tivesse ressuscitado, Paulo diz, primeiro, nossa fé seria perda de tempo. Segundo, o pecado ainda teria domínio sobre nós. Terceiro, a morte seria o ponto final. E os que morreram com Cristo, vamos dizer assim, guardaram a sua fé em vão. Não adiantou de quê? De nada. E quarto, seríamos os mais infelizes de todos os seres humanos. E Paulo vai pegar todos... Pessoal, o que é bom? Você lê tudo depois. Porque Paulo vai continuar nessa linha de raciocínio. Paulo vai chegar e falar assim, lá na frente, se Cristo não ressuscitou, então eu estou sofrendo em vão. Então eu estou sendo preso em vão, eu estou sendo perseguido em vão. Eu estou gastando a minha vida em vão, porque Paulo viveu para pregar o evangelho, e sofreu demais. Então toda a continuação segue essa linha de raciocínio. Agora vamos pular lá para o verso 20, que é o próximo verso. Olha o que ele diz. No entanto, em realidade, vamos juntos? Diga assim, Cristo ressuscitou dentre os mortos. Amém, pessoal? Cristo ressuscitou dentre, sendo ele o primeiro dos frutos dentre aqueles que dormiram. Olha para cá. Então Paulo está falando assim, na verdade, Cristo ressuscitou dentre os mortos. Ele ressuscitou sim. E se até aqui a gente viu os problemas de Cristo não ter ressuscitado, se ele não tivesse ressuscitado, agora a gente vai ver os benefícios da ressurreição de Jesus. Aqui é a parte que mais nos importa, porque de fato Você crê nisso? Olha para mim, você crê? Você tem que crer que Jesus não só morreu, mas ele ressuscitou. Há dentro do seu coração essa fé? Há dentro do seu coração essa certeza? Porque, pessoal, o que mais fizeram até hoje na história do cristianismo foi tentar afirmar que Cristo nunca ressuscitou. Você sabia disso? Se você ler lá Mateus, no momento que ele ressuscitou e os guardas chegam e não vê Jesus no túmulo, você acredita, pessoal? Você lê. Você acredita que pagaram os guardas para inventar uma história de que os discípulos tinham ido lá de noite e roubado o corpo de Jesus? Isso foi uma história que inventaram. Porque eles não querem que você creia que Jesus ressuscitou. Chegaram a dizer que Maria foi no túmulo errado. Por isso que Maria não viu o corpo, porque ela foi no túmulo errado. Você acredita que chegaram a dizer que Cristo na verdade, Cristo não tinha morrido na cruz? Chegaram a inventar essa história, dizendo que Cristo, ele só desmaiou na cruz, aí quando ele estava no túmulo no terceiro dia, ele acordou, como se tivesse saído de um coma, e ele mesmo foi lá e saiu do túmulo. Nunca morreu, portanto, nunca havia ressuscitado. Tudo isso são histórias que inventaram. Então, eu preciso que você me responda. Você crê que Jesus ressuscitou? Porque disso depende a sua salvação. Não só crer na morte, mas crer na ressurreição. Bem, então Paulo está afirmando, Cristo ressuscitou. E nós também cremos. Cristo, quais são os benefícios disso? As bênçãos. As maravilhas. Vejamos o verso 21 ao 23. Isso é maravilhoso, pessoal. Porque assim como a morte veio por um homem, da mesma forma, por um homem veio a
ressurreição dos mortos. Porquanto, assim como em Adão todos morrem, em Cristo todos serão vivificados ou ressuscitados. Contudo, cada um por sua vez. Cristo, o primeiro. Logo depois, os que são da sua propriedade na sua vinda. Diga graças a Deus. Primeiro benefício da ressurreição de Jesus. Nós também iremos ressuscitar. Logo, a morte não é o ponto final. Isso é um assunto que nós vamos tratar na semana que vem. Semana que vem a gente vai falar da ascensão e da volta de Jesus. E ali nós vamos ler um texto, semana que vem, tá? Já estou avisando. Onde Paulo vai reforçar essa ideia. Ele vai dizer que quando Jesus vier arrebatar a sua igreja, os que morreram com Cristo ressuscitarão para o encontro com o Senhor nos ares. Então vamos dizer, só vou dar uma palhinha porque tem a ver com isso aqui. Domingo que vem a gente vai entrar mais fundo nisso. Mas vamos dizer que todos nós aqui, tomara Deus e assim eu creio, todos nós aqui morremos e morremos servindo a Deus, morremos em Cristo. Aí passou lá o tempo, Jesus ainda não voltou, nós já morremos, mas Jesus ainda não. Quando Jesus voltar, o que vai acontecer conosco? Nós vamos ressuscitar e vamos nos encontrar com Jesus no céu. Amém? Porque sim, diga, Jesus ressuscitou, nós também ressuscitaremos. Então a morte não é o fim. A morte não é o fim. A morte não é o fim. Tá claro isso? Esse é o primeiro benefício. Agora eu vou pular bastante agora. Ainda no capítulo 15, mas vamos lá para o versículo 48. Versículo 48. Isso aqui é o segundo fato do que vai acontecer porque Cristo ressuscitou. 1 Coríntios 15, 48. Os que são da terra são semelhantes ao homem terreno. Os que são dos céus, ao homem celestial. Assim como obtivemos a imagem do homem terreno, receberemos de igual modo a imagem do homem celestial. Olhe para cá. O que você acabou de aprender? Que quando Jesus vier, os que morreram em Cristo vão ressuscitar. Mas vão ressuscitar de que maneira? Repita assim comigo. Com um corpo transformado. Pessoal, nós não vamos entrar no céu com um corpo igual a esse. Por quê? Por motivos óbvios. Esse corpo, ele tende para o pecado. Esse corpo se decompõe. Pessoal, esse corpo vai enfraquecendo. Dia após dia, ano após ano. As vistas vão ficando mais fracas. O cabelo vai ficando mais ralinho, mais fraquinho. É ou não é verdade? As costas já começam o quê? A doer. O fôlego já não é o mesmo. A disposição. Pessoal, cada dia que passa, a gente está caminhando para a decomposição. Nosso corpo vai se decompondo. Então, esse corpo não poderia entrar no céu. Porque esse corpo é um corpo passageiro, terreno. Quanto tempo dura o corpo de um ser humano que vive muito? Fala aí, quantos anos dura? Que vive muito assim, que fez hora extra na Terra. 110? 115? Vamos dizer que viveu muito. 130. Isso aí é para bater o recorde. 130. Mas depois, apodrece. No céu nós vamos viver quantos anos no céu? 100? 150? 1000? Toda a Como que eu vou viver no céu que é eterno com um corpo que dura 130 anos? Então nós também precisamos de um corpo eterno.
E é o que Paulo está dizendo. Nesta terra tivemos a imagem do homem terreno, um corpo normal. Mas quando nós ressuscitarmos, na vinda de Jesus, teremos um corpo glorificado, um corpo transformado. Vocês estão compreendendo até aqui? Você tem que saber disso, é a sua fé. Você tem que entender no que você crê. Por que Jesus ressuscitou? Por quê? Primeiro, para que você viesse ressuscitar também. Segundo, para que você recebesse um corpo transformado, um corpo indestrutível, um corpo santo, um corpo eterno. Agora, os outros dois benefícios, eu vou ler para você, não está em Coríntios. Se vocês quiserem abrir aí comigo, o Evangelho de João, capítulo 11, está facinho. Evangelho de João, capítulo 11. É o quarto livro do Novo Testamento. Mateus, Marcos, Lucas, João. Você que está em casa, abra comigo aí também, para a gente ler juntos. João capítulo 11, podemos ler o versículo 25. Vocês encontraram? Encontrou ou não? Tá facinho. Vamos lá que eu vou beber mais um gole de água. Que aí dá tempo de você achar. João 11, 25. Vamos lá. Esclareceu-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, mesmo que morra, o quê? Diga bem alto. Viverá. E todo o que crê em mim não morrerá eternamente. Tu crês nisso? Vamos ler de novo, é muito grande, isso aqui é maravilhoso. Vamos de novo, do verso 25. Esclareceu-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, mesmo que morra, o que, gente? Viverá. E todo o que vive e crê em mim não morrerá eternamente. Tu crês nisso? Olhe para cá. Terceiro ponto da ressurreição de Jesus. Já vimos que porque ele ressuscitou, nós também iremos ressuscitar na sua vinda. Vimos que vamos receber um corpo transformado. E essa palavra que Jesus disse aqui em João 11, 25 e 26, traz para dentro de nós o que eu chamo de esperança da vida eterna. Vocês podem repetir comigo? Esperança da vida eterna. Gente, porque Jesus ressuscitou, o cristão tem essa esperança de que ainda que morra, porque morreremos, vamos viver eternamente. Vocês já repararam que na Bíblia, aqui no Novo Testamento, principalmente nas cartas de Paulo, quando vai falar de morrer, fala de dormir? Não sei se vocês já repararam isso. Os que dormem, às vezes não fala de morte, fala de dormir. Não sei se alguém aqui já reparou isso. Quando vai se referir a alguém que está morto, fala, está dormindo. Quem já reparou isso? Começa a reparar. Por que ao invés de usar a palavra morte, fala a palavra dorme? Porque aquele que está dormindo, uma hora vai acordar. Ninguém dorme para sempre. Uma hora vai despertar. Ou seja, pessoal, você conhece alguém que morreu com Jesus? Tá feia a coisa, hein, pessoal? Conhece algum crente que morreu com Cristo? Deixa eu ver quem conhece. Aquela pessoa não está morta. Espiritualmente falando, está dormindo. Porque acabamos de ler Jesus falando, aquele que crê em mim, ainda que morra,
viverá. Então, quando você e eu morrermos, e morrermos com Cristo, é claro que os que ficarem vão sentir a nossa falta, vão chorar. Mas nós, na verdade, não vamos morrer, nós vamos dormir, esperando a volta do nosso Senhor Jesus. Essa é a nossa esperança de vida eterna. Você está entendendo por que Jesus ressuscitou? Para que nós tivéssemos a esperança da vida eterna. Eu posso pedir para você abrir no último livro, para a gente concluir? Filipenses, capítulo 1, verso 21. É lá perto de onde a gente estava, perto de Coríntios. Só você ir passando. Você vai passar por Gálatas. Você vai chegar ali em Efésios. E você vai chegar em Filipenses. A gente estava lá em 1 Coríntios, aí você passa para 2 Coríntios, aí você passa para Gálatas, você passa para Efésios, você chega em Filipenses. Que eu já estou terminando. Está ficando clara a mensagem? Sim ou não? Graças a Deus. Paulo vai fazer uma declaração aqui em Filipenses, capítulo 1, que para mim é uma das mais preciosas e que eu muito admiro e que retrata também a importância da ressurreição de Jesus. Filipenses 1. Pessoal, o que a gente falou agora há pouco? Uma das coisas que se Jesus não tivesse ressuscitado, nós seríamos os mais infelizes de todos os seres humanos. Vocês lembram disso? A gente falou agora há pouco. Se Jesus não tivesse ressuscitado, nós seríamos os mais infelizes. E eu quero concluir essa mensagem com esse último ponto, dizendo o contrário. Já que Cristo ressuscitou, nós somos os mais felizes de todos os seres humanos. Olha o que eu estou falando. Você que está em Cristo, você é o mais feliz de todos os seres humanos. Você vai entender agora por quê. Talvez você diga assim, feliz é quem tem dinheiro, feliz é quem tem um bom carro, uma boa casa, belos filhos, feliz é quem tem uma saúde de ferro. Não, feliz é quem está em Cristo. E você vai entender o porquê que eu estou dizendo isso. Olha a declaração de Paulo. Filipenses 1, versículo 21. É um versículo muito pequeno, muito simples, mas muito grande na sua profundidade. Filipenses 1, 21. Porque para mim, o viver é Cristo. Olha o que ele vai dizer agora. E o morrer é o quê? Lucro. Vocês acharam? Porque para mim, o viver é Cristo. E o morrer é o quê, pessoal? É lucro. Até aí, olhe para cá. Para a gente concluir essa mensagem com essa afirmação maravilhosa de Paulo. Paulo acabou de dizer, viver para mim é viver com Cristo. Mas se eu morrer, eu não vou estar no prejuízo. Pessoal, às vezes você lê e você não para pensar o que esse homem está falando. A gente encara a morte como um prejuízo. A gente encara a morte como uma perda, como uma perda, a maior de todas as perdas. Quando a gente fala assim, alguém morreu, a gente pensa em lucro? Não, a gente pensa em prejuízo, um dano irreparável. Mas Paulo abre a boca e declara isso. Para mim, viver é Cristo. Mas se eu morrer, é o quê? É lucro. Quer dizer, a minha morte como cristão não vai ser um prejuízo, vai ser um lucro. Logo, o cristão é o homem mais feliz de todos. Porque ele vai ter medo do quê? Ele
vai esquentar a cabeça com o quê? Se a morte é um lucro, o que será um prejuízo? O que pode ser um prejuízo se até a morte para o cristão é um grande lucro? Então, ainda que a gente passe por maus bocados, por situações difíceis, por perdas, enfim, por dores e tristezas, gente, se nós morremos agora, nós estaremos no lucro. Por quê? Porque Cristo morreu, mas não só morreu. Ao terceiro dia, Ele ressuscitou. Então eu, como cristão, sei que na minha morte eu vou estar lucrando. Porque na minha morte, o fim dessa vida vai me fazer iniciar uma vida eterna com o Senhor Jesus. Tudo isso por quê? Porque Ele morreu, mas ao terceiro dia Ele ressuscitou. Vamos ficar de pé, que nós concluímos aqui a nossa mensagem. Vocês entenderam o porquê que Jesus teve que ressuscitar? Sim ou não? Porque se Ele não ressuscitasse, nossa fé seria perda de tempo. Continuaríamos a viver em pecado. A morte seria o ponto final e seríamos os mais infelizes dos homens. Mas, porque Ele ressuscitou, nós ressuscitaremos na volta de Cristo, receberemos um corpo transformado, temos a esperança da vida eterna e logo somos os mais felizes de todos os homens, porque ainda que morramos, isso para nós será um grande lucro. Amém? Mas isso é para quem está em Cristo. Se você não está em Cristo, amigo, amiga, se você não está em Cristo, ainda que Jesus tenha ressuscitado, se você morrer sem Cristo, você vai morrer eternamente. Enquanto os que estão em Cristo vão viver eternamente, os que não estão em Cristo vão morrer eternamente. Porque para quem não está em Cristo, a morte também não é o fim. A morte não é o fim para ninguém. Para quem está em Cristo, a morte é o início de uma vida eterna ao lado de Cristo. Mas para quem não está em Cristo, a morte é o início de uma vida eterna longe de Cristo. Num lugar chamado inferno, onde Deus há de derramar toda a sua ira. Por isso, eu concluo essa mensagem fazendo um apelo. Que você se arrependa. Que você se converta. Que você creia no Evangelho. Que você se renda ao que Cristo fez por você. Morrendo, mas ressuscitando. E faça isso depressa. Se o Espírito Santo move o seu coração ao arrependimento, se renda, se entregue. Você está relutando, resistindo. Se entregue. Porque aí sim, você vai viver como Paulo, com Cristo, e quando morrer, você vai sair no prejuízo, no lucro. Vamos orar então. Senhor,